você aquecer essas mãos aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Deus é fiel. Hoje o apóstolo Marcos está para Santa Catarina ainda, não voltou de lá. Foi um café da manhã no sábado pela manhã com os líderes e pastores. Também tinha um encontro com Deus de mulheres por lá. Você vai dizer que, mas tudo isso estão fazendo lá em Santa Catarina? Pois é, o pessoal lá, acho que é por causa do calor lá, ajuda um pouco mais, né? A gente aqui está se cuidando aí, né? A gente não está conseguindo fazer muita reunião não, né? Nós vamos ter que ser ousado e romper isso aí em nome de Jesus. O pessoal está sentindo falta de um encontro com Deus. Oh, Jesus amado, ouve nossas orações, Senhor. Afasta de nós esse problema. Aleluia. Deus é fiel. Vou falar com o apóstolo Marcos na volta, né? Porque às vezes fecha aqui a nossa cidade, mas não fecha Capão do Leão, não fecha Canguçu, não fecha Morredondo. Sinal que lá dá para se esconder lá então, né? Dá para a gente ir para lá, fazer algo. Glória a Deus, Deus é fiel. A palavra de hoje é como desatar o profético. Quero te falar hoje sobre 3 coisas, para que você possa desatar o profético na tua vida. A gente fala essa palavra profético, às vezes eu me preocupo que alguns digam assim, tá, mas o que eu vou desatar? O que é isso? Vou desatar o profético? Vou desatar o que na minha vida? Deixa eu vender aqui então, né? O peixe, deixa eu fazer você se interessar hoje pela palavra, porque se há fome e há sede, bom, aí vai ter demanda no Espírito, porque cada vez que é entregue uma palavra revelada, o Senhor dispensa dos céus anjos com elementos, porções, armas novas, temporadas novas, para derramar sobre a igreja, e eu vejo que Ele não derrama sobre todos, Ele derrama sobre aqueles que põem demanda, que tem fome e sede, que tem fé. Hoje pela manhã eu preguei sobre revelação. Eu falei sobre isso, aquele texto que Jesus diz assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Filho revela a quem Ele quer. Quer dizer, não é para todo mundo que Ele revela para quem Ele quer revelar. Então a revelação, ela é algo que Ele está entregando para quem Ele quer. E quem Ele quer entregar essa revelação? Ele quer entregar, a Bíblia diz, não foi para sábios nem inteligentes, a Bíblia diz, mas aprove o Senhor entregar para as criancinhas, os pequeninos, os que têm o coração puro. Uma criança, quando você chega com um presente para ela, ela fica toda faceira. Você chega com um pirulito, você diz, eu tenho uma coisa para te dar, o que é? Para ela aquilo é tudo, é o máximo. E às vezes a gente tem tanto, mas não tem fome. Não sei se já passou isso com você, mas tem vezes que a gente diz assim, eu vou comer porque está no horário, mas eu não vou comer porque eu estou com fome. E tem algumas pessoas que vêm na igreja porque é o horário, porque é o dia, porque colocaram o seu nome na lista, porque se não vir agora às 20, vão passar a semana inteira sem vir. Não é assim, não é assim que funciona. Nós temos que realmente ter fome e ter sede. Se você não está tendo fome e sede, pode estar acontecendo uma coisa, você pode estar doente. Porque quando a pessoa está doente é quando ela não tem fome, você põe comida na sua boca para ver se ela come um pouquinho mais. Então a pessoa está doente. Então você tome cuidado quando te faltar fome e sede, quando você disser, eu quero saber, que negócio é esse, né? De como é que eu vou desatar um profético na minha vida? Porque o profético é a revelação de Deus, o profético é o que vem do alto, que vem de cima para ti. Isso é a palavra que sai da boca de Deus. E onde Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso da palavra escrita, mas eu também preciso da palavra revelada. A palavra escrita, ela me fundamenta e guia os meus caminhos, mas a palavra revelada me dá resposta para as minhas decisões. A palavra revelada me leva de um ponto a outro da minha vida. Então chega um momento que eu tenho que tomar decisões importantes, e que a Bíblia não é específica nisso, como preciso comprar um carro, preciso viajar, preciso saber que curso eu vou fazer na minha profissão. Muitos jovens estão em dúvidas, não sabem, não têm a revelação, e muitos pais também não têm a revelação dos seus filhos, sobre seus filhos, então também não estão ajudando. E uma geração como a nossa, que critica muito e elogia pouco, é capaz de matar algumas coisas na vida de quem está por perto, porque a gente quer sempre ensinar
Não, não é assim, está errado o que tu está fazendo, não é desse jeito, não, eu sei um jeito melhor, não, não concordo com você. A pessoa fica em crise, porque ela diz, meu Deus, então tudo que eu faço está errado. Mas não é, é um costume nosso aqui, ocidental. Porque o oriental, ele não fala muito, ele fala só o que é necessário. Você vê lá no filme, só baixa a cabeça assim, né? Mas a gente não, a gente sempre tem uma resposta, até para o assunto que a gente não conhece, a gente sempre tem algo a dizer. Então eu quero te falar sobre como desatar esse profético, essa revelação na tua vida. Primeiro ponto aqui que você tem que entender é que não existe coincidência na vida do crente. Não existe o que, amado? Então nós não temos coincidência, é Jesuscidência. Você quando estiver caminhando na rua, torceu o pé, o que foi, Jesus? O que eu estava desatento aqui? Meu pé aqui, o anjo parece que me deu uma rasteira. O crente não pensa assim, tudo é sorte, é coincidência, é a desgraça, é o problema. Agora estou com um problema. Você pode ver que a gente não gosta de pagar imposto. Não, eu não queria pagar imposto. É simples, você não quer pagar imposto, é só você ganhar salário mínimo. Não paga imposto, é isento. Mas para ganhar 10 salários, 20 salários, ser próspero, tem imposto para pagar. Você tem que querer pagar imposto. Eu não quero dar o dízimo, porque eu não sei, eu estou sem, está difícil a coisa. Você não quer ser dizimista, é porque você não está tendo. Você tem que querer, na verdade, ser o maior dizimista da igreja. Eu sempre quis ser o maior dizimista da igreja. Mas quanto é que é o dízimo aí? Qual é o maior dízimo da igreja? A maior dízimo da igreja aqui é tanto. Não, então, em nome de Jesus, eu vou ser o maior dizimista dessa casa. Porque Deus é comigo. E me pôs por cabeça e não por cauda. Então tem umas coisas esquisitas assim na gente que não desata o profético. Então nada é coincidência na tua vida. Você é um filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tudo tem um propósito, por isso que eu tenho que andar debaixo de obediência e submissão. Por quê? Porque a dureza com que eu sou tratado é conforme o alcance que eu vou ter. Eu estou sendo lapidado. Ninguém escapa, amado. Se alguém tivesse que ter escapado, seria Daniel. Porque esse cara era ungido do Senhor. Ele orava 3 vezes por dia, de janela aberta ainda, para todo mundo ver, que foi o erro dele, né? Que ele foi proibido de orar. E aí viram ele pela janela, orando. Você quando ora, fecha a janela, hein? Para o inimigo não ficar te vendo. Mas a Daniel estava tão confiante que ele não ia acontecer nada com ele, porque ele era um abençoado, que ele deixou a janela aberta. O pessoal viu, denunciou ele. Agora a gente fecha a janela aqui, ó. Está fechadinha, você não entendeu aqui. Fecha a janela, porque o pessoal está espiando os Daniéis, você entendeu? Vão fechando uma, daqui a pouco chama outra. Tem que fechar essa janela. E Daniel era um cara que não podia ter acontecido nada com ele. Depois que aconteceu com Daniel, o cara ungido, orava, solteiro, quer dizer, o cara nunca casou, tem que ser consagrado para isso, muito consagrado, e vai lá e Deus mete ele na cova do leão. Depois dessa eu cheguei à conclusão que ninguém vai escapar. Você nem fique bravo, porque Daniel, quando levaram ele foi quietinho, falou, tá bom, Senhor, pô, não é fácil, Senhor, faço tudo para te agradar, minha vida é só para ti, faço 21 dias de jejum, vou para a beira da praia, fico orando, buscando, comendo alface, intercedendo, e tu me mete na cova dos leões. Eu falei, Senhor, não tem escapatória contigo. Depois de Daniel, depois de Jó, que era um homem abençoado, oferecia sacrifício todo dia, pela manhã cedinho, levantava cedo, ele oferecia todos os dias pelos seus filhos, perdeu 7. O pessoal até ficou com medo depois de ficar orando para o filho. Eu vou perder. Um dia meus filhos pediram 7. É melhor que não tivesse orado. Deixasse os meninos. Pessoal, o menino vai para o mundo lá, a gente fica bravo. Deus vai pegar ele, Deus vai tratar com ele. Pois é, você vê. E Jó perde tudo, perde casa, perde tudo. O que você acha que vai sobrar para mim e para você, hein? Vai sobrar
tratamento de beleza do céu. Só que Daniel sai da cova, Jó tem restauração na sua vida, os amigos de Daniel saem da fornalha, Josué e Caleb saem do deserto, e eu e você vamos passar também em vitória, em nome de Jesus, amém? Só que para se manter nesses lugares, se você entende, eu preciso desatar o profético na minha vida, eu preciso entender algumas coisas que estão acontecendo, e eu falo assim, crente não tem que entender, crente tem que discernir, amém? Diga comigo, crente não tem que entender, crente tem que discernir, porque o entendimento, ele me mata, ele me traz dúvida, porque eu fico tentando raciocinar, mas o discernimento é eu perceber o que Deus está fazendo, perceber os ambientes. Por que as coisas não estão dando certo essa semana? Será que Deus está querendo falar comigo? Deus quer me alertar? Por que eu acordei às 6 horas da manhã? Tem gente que diz assim, eu acordei às 6 horas da manhã, não sei, perdi o sono. Tu vê que coisa, né? Uma coisa, não, voltei a dormir, tu foi lá, tomei um tarja preta, e eu disse, o que é isso? 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem que trabalhar no outro dia, não discerniu que Deus estava chamando. Você tem que discernir, senão você sempre fica que nem o menino Samuel. Deus chama 1, 2, 3, você não entende, porque você ainda não percebe. Mas quando ele foi no profeta Eli, ó, próxima vez você diga, eis-me aqui, te levanta e fica em posição de ouvir a voz de Deus, te desperta. Eu quero falar de 3 porções, 3 elementos, 3 situações, que você tem que estar de olhos abertos para perceber uma conexão profética na tua vida, que aquela vai ser a hora que Deus vai falar contigo, aquela vai ser a hora que o Senhor vai mover coisas. A primeira coisa que eu queria falar são os lugares proféticos. Existem lugares que são proféticos, e você tem que perceber esses lugares, e muitas vezes você tem que adquirir esses lugares, ou então tornar o lugar que você está num lugar profético. Como? Levantando um altar para Deus ali. Um exemplo disso é essa igreja. Essa igreja aqui, isso aqui não era uma igreja antes. Poderia ter sido de tudo. Que tinha uma loja de som, uma ferragem antes. Eu me lembro quando eu era pequeno, aqui no 3º andar tinha um restaurante. Você não lembra, porque você não era nem nascido ainda. Tinha um restaurante aqui. Eu me lembro que eu vim uma vez aqui em cima, era bem pequenininho, meu pai veio aqui num evento, e lá, acho que era no 3º piso lá, acho que era inteiro assim, e tinha um restaurante aqui. Hein? Ninguém lembra disso? Senhor, o tempo vai passando. A irmã levantou a mão, graças a Deus. Deus te abençoe, te unge, te guarde. Não estou sozinho. Não, tá, eu acho que eu era até bebê, eu acho então. Né? Eu devia ser aqui, eu não sei. Vai ver que foi um sonho que eu tive então, né, irmãos? Não vamos complicar também a situação, né? Então vai parecer que a gente é o quê, né? Bom, eu sou 4 anos mais velho que o apóstolo Marcos, acho que são 4 anos, deve ser por aí, uns 4 ou 5 anos mais velho que ele. Então, me lembro quando o apóstolo Marcos chegou na igreja, cabelo por aqui, ó, na cintura. Era só Jesus na causa. Mas já chegou manso, graças a Deus. Mas sempre foi sedento da palavra, sedento de Deus. Por isso que se destacou tremendamente. Aleluia. E esse lugar aqui se tornou um lugar profético. Por tanto altar que nós levantamos aqui. Não era. Mas tem igrejas que são. Quando nós fomos em Santa Vitória inaugurar a igreja lá, nós chegamos lá, tinha o dono do prédio, estava lá, convertido. E aí ele me contou, ele falou, essa aqui já é a 3ª igreja que se instala aqui. A primeira fui eu que, quando construí o prédio, eu abri uma congregação. Depois veio outra denominação e abriu aqui. Ele falou, vocês são a 3ª. Eu falei, então esse lugar é um lugar marcado, porque ninguém sabia disso quando alugou. É um lugar profético, vê se você entende. Há uma conexão ali, já está. Já foram levantados altares naquele lugar, e o Senhor preserva aquele lugar. Vê se você entende. Assim foi na Bíblia com montes. Quando Jacó andou em vários lugares, a Bíblia fala que ele saiu do lugar onde estava do pai dele, né, de Isaac, e foi até Betel. Deus falou com ele.
depois ele foi para Manaim, ele foi para Peniel. E cada lugar daqueles ficou marcado por um encontro profético que ele teve ali. Nós temos outro exemplo aqui, que é o sítio da igreja. Alguns podem dizer assim, mas o sítio é longe, porque não acharam um lugar mais perto? Porque nós não estávamos procurando distância, nós estávamos procurando um lugar profético, uns céus abertos. E aquele lugar, ele foi construído por um pastor há muitos anos atrás, para ser um lugar de encontro com Deus. E ele construiu aquele pavilhão, comprou aquele sítiozinho na época, eu me lembro, por 10 mil reais. É aquele lugar de encontro, ele comprou por esse valor. Fez uma proposta, tinha casinha velha, não estava muito valorizado. Mas aí o pastor foi embora da cidade, e começou a não usar mais o sítio. E a gente começou a alugar para fazer os nossos encontros. E nós percebemos que ali tinha um portal do céu naquele lugar. A presença de Deus estava ali. Então Deus mandou comprar aquele lugar. Deus falou, compra esse lugar, porque esse lugar é santo, já está marcado, não deixa o inimigo tomar conta. Você sabia que na Europa, eles taxaram as igrejas há muitos anos atrás, botaram impostos, e as igrejas não conseguiram mais se manter. Então grandes catedrais lá viraram restaurantes, bares, boates. Porque quando você tem um prédio grande, os impostos são muito caros. E você tome cuidado em quem você votar na próxima eleição. Porque esses pontos eles não falam, mas dentro das propostas há o planejamento para tarifar as igrejas. E fica muito pesado para algumas igrejas manter o aluguel, mais os impostos, mais toda a estrutura. E você não pensa que os pastores vão se apegar a prédio, não. Se não for viável, muitos vão entregar, como aconteceu nessa pandemia, de muitas igrejas fecharem. Esse dia eu falei com uma irmã, ela disse, nós éramos 80 membros, pastor, na nossa igreja, mas não deu mais para manter. O pastor fechou tudo e nos mandou embora. Cada um procure um lugar para congregar. Então, você fala, a gente reúne numa casa, a gente reúne num lugar, reúne, só que numa casa não cabe o número de pessoas que cabe numa igreja. Então, às vezes a gente não valoriza isso. A gente não acha importante a oferta, não acha importante o dízimo, mas não se esqueça que essa porta é mantida aberta pelos dízimos e pelas ofertas. E pela fé do pastor, que às vezes não bate nas finanças, e ele tem que negociar um abatimento do aluguel, negociar, isso ninguém sabe. Não que seja proibido, porque o livro da igreja tem que estar aberto a todos os membros, para consulta, a liberdade. Mas é porque alguns iam se assustar de como Deus faz as coisas. Mas eu quero compartilhar isso contigo, já que eu não sou o pastor presidente dessa igreja. Quero que você saiba disso, porque muitos às vezes olham a estrutura pronta e dizem, meu Deus, a igreja é rica, porque tem câmeras, tem não sei o que, tem instrumentos, tudo aqui já foi comprado há muitos anos atrás. E se tivesse sido comprado de novo, nessa época nós não compraríamos. A não ser por fé, como Deus sempre fez aqui, né? Mas eu quero que você saiba disso. Que o aluguel desse lugar está negociado. Para não se pagar o valor que era antes, porque não tem condições. E se pedir o prédio, nós vamos entregar. Então é importante que você seja próspero. É importante que Deus te abençoe também. E não falo isso por necessidade. Eu falo isso porque às vezes é importante a gente fazer parte, como família, do que está acontecendo também nos bastidores. Deus é bom. Então esse lugar é um lugar profético, nós não podemos perder, até que o Senhor nos mande para outro. Mas você vai ver que o dia que nós saímos daqui, outra igreja se instala. Porque é assim que eu tenho visto no decorrer dos tempos. Eu quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, para fundamentar isso. Lugares proféticos. O teu trabalho pode ser um lugar profético, por isso que Deus te colocou lá. Ou pode se tornar um lugar profético. Todos os lugares que eu trabalhei se tornaram os lugares mais prósperos da cidade. Eu comecei a perceber isso. Passava por um lugar, aquele lugar se destacava. Mas então por que tu é o bom, porque tu é o melhor? Não, nada disso. É porque assim como José, a Bíblia diz que Deus abençoava Potifar,
por causa de José. Abençoava Labão por causa de Jacó. E o Senhor vai abençoar o teu trabalho por tua causa. Então não fale mal, não murmure. Dê graças a Deus pelo lugar que você está, ainda que não, se você possa estar não está num tempo bom. Levantando Davi os olhos, viu um anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com sua espada desembainhada, 1 Crônicas 21:16, na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que te disse que contasse o povo? Eu é que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não castigo para o teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade, profeta, que dissesse a Davi, que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Há um lugar profético aqui, dito pelo anjo: vai lá em tal lugar, que lá eu quero receber uma adoração. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e Ornã estava trilhando o trigo. Virando-se, viu o anjo também, e seus 4 filhos, que estavam com ele, se esconderam. O anjo apareceu, é que o anjo estava fazendo juízo com espada na mão, a turma correu, fugiu do anjo. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e viu, então saiu da eira e prostou-se diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para eu edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que te dou bois para o holocausto, trilhos para a lenha, e trigo para a oferta de manjares. Tudo te dou. Ele estava com medo do anjo, né? Melhor hora de comprar uma propriedade. E Davi disse a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça sacrifício que não tenha me custado nada. Agora você está entendendo aqui, que aquilo que Deus te mandar não vai ser de graça, meu amado. Tem gente que negocia demais com aquilo que é de Deus. Tome cuidado. Davi pagou Ornã para aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu a ele holocaustos, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor mandou fogo do céu, não foi só para Elias, não. Era um lugar tão profético, os céus tão abertos, que Deus fez algo sobrenatural aqui, mandou fogo do céu para acender o holocausto. Eu não sei como é que acontecia isso não, porque eu acho que o fogo que vinha do céu tinha que estar bem distante, né? Ele vinha queimando tudo pelo caminho. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. O anjo parou o juízo. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ilha de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir para lá a fim de buscar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E Davi disse: este lugar será a casa do Senhor, e este será o altar do holocausto para Israel. Ali foi feito o templo de Salomão, nesse lugar. É ou não é um lugar profético? Como é que Davi descobriu esse lugar? Se ele está falando que o tabernáculo de Moisés estava num outro lugar, mas o Senhor escolheu aquele lugar ali. O Senhor escolheu a casa que tu mora. Se você orou, você pediu, o Senhor escolheu a tua casa. E a Bíblia diz aqui, Davi fala: eu não quero nada que não me custe para o Senhor. Eu não quero nada de graça que não me custe. Entenda isso. Nós não queremos esse prédio de graça. Nós não queremos. Eu lembro quando nós fizemos o evento aqui, o Altares Brasil, ali no Pelotense. E alguns chegaram e disseram assim: vamos pedir para a prefeitura dá incentivo. Nós falamos: não queremos. Não queremos levantar um altar. Não queremos que a prefeitura levante um altar. Nós queremos um lugar que nos custe. Vamos negociar o que tiver que negociar, mas não pode ser de graça. O altar ao Senhor, ele envolve sacrifício. E o primeiro sacrifício sou eu. Você não pode querer vir na igreja, levantar um altar que não te custe nada. Entenda isso. Tem pessoas que não querem compromisso com a igreja. Querem vir: não, eu sou livre, não existe placa, não existe. Mas onde você identificar um altar do Senhor, você precisa saber que haverá sacrifício.
Me alegro de ver os irmãos aqui essa noite com esse frio. Pela manhã, quando eu tenho ministrado aqui, os cultos pela manhã, pessoas que têm vindo aqui pela manhã, às vezes frio, chuva, estão entregando o seu melhor para o Senhor. Não existe altar sem sacrifício, assim como não existe altar sem resposta. Todo o altar de Deus vai trazer uma resposta para a tua vida. E a resposta aqui foi: o anjo embaiou a espada. Já tinha morrido 70 mil aqui, 75 mil. Porque foi quando Davi pecou, mandou contar o povo fora da vontade de Deus. E Deus mandou juízo. Um juízo na tua vida pode parar. Situações difíceis na tua vida podem cessar quando você aprende a sacrificar. Desatalhos financeiros na minha vida aconteceram quando eu não tinha dinheiro para ofertar. E eu ofertei não o que eu tinha, mas o que eu não tinha. O que eu não podia. Eu lembro que quando nós fizemos aqui o último movimento profético com os profetas de Honduras, eu estava com dinheiro do aluguel do meu apartamento no carro. E eu já sei que eu não posso vir com dinheiro para a igreja. É arriscado. E eu, quando saí do carro, eu falei: Senhor, seu aluguel está certinho aqui do mês. Eu vou fazer o seguinte, eu já sei que vai ter movimento. Não tem altar sem resposta, não tem altar sem sacrifício. Eu peguei daquele dinheiro, eu peguei 50 reais. Eu falei: não vou, já vou tocar aqui, Senhor. Já vamos sacrificar esse negócio aqui, já vou ficar precisando dar um jeito nesse aluguel. E peguei 50 para ver se o anjo do Senhor se acalmava comigo. Mas o que adiantou? Nada. Porque quando eu cheguei aqui, a palavra profética era de prosperidade, era de dar o que você tem e o que você não tem. E eu falei, e o Senhor olhou para mim e disse assim: ei, meu filho, e agora? Tu depende de mim? Tu não é capaz de dar esse aluguel todo aí? Foi bem assim que o Senhor falou comigo. Eu falei: Senhor, é o aluguel, Senhor. Eu vou ser despejado. Que transtorno, porque geralmente é um dinheiro que você não tem em dobro, né, para dar. Aquilo já faz parte da tua despesa. Já está estourado já, na verdade, né? Eu falei: Senhor do céu. E o Senhor falou: e aí? Que nível você está de fé? Você depende de mim? Ou você depende de um lugar para morar? E se você for despejado, se você ficar na rua, e aí? E se for assim, se eu te mandar fazer algo? Eu falei: bom, eu até sei que Deus não desampara, porque a palavra diz que Ele atende todas as minhas necessidades, não vou ficar sem moradia. Tiver uma caverna, para que nem Elias teve, já está bom, Senhor. Só tem que ter Wi-Fi, né, Senhor? Wi-Fizinho tem que ter, porque caverna sem Wi-Fi não dá para o profeta mais ir, porque vai, né? A gente vai fazendo ali a base. E eu digo: não dependo nada disso, Senhor. Eu já vi Tu fazer milagres maiores na minha vida. Fui lá no carro, busquei todo o aluguel e entreguei. Eu falei: bom, é o aluguel, podia ser o carro, né? Ainda bem que era o que estava dentro do carro. Se fosse o carro, né, a mexida seria maior. Eu entreguei. E como é que eu paguei o aluguel naquele mês? Paguei porque eu tenho crédito no meu banco. Entrei no negativo. E depois fui acertando aquele negativo até ele se recuperar. E aí? Não está errado, apóstolo. Não está certo. Ficar dando dinheiro para a igreja. Eu não dei dinheiro para a igreja. Eu identifiquei um lugar profético. Identifiquei um momento profético. Porque o lugar profético, ele porta uma palavra profética. E é ali. E é aqui. E agora, e é naquele instante. E tinha que ser naquele instante. Por quê? Porque aquilo é como um rio. Depois que ele passou, você vai precisar esperar um outro tempo. E eu não tinha outro tempo. A minha fome, a minha sede, quer comer na hora certa. Eu tenho fome, tenho sede. E você precisa saber identificar lugares proféticos, porque lugares proféticos portam uma palavra profética. E aqui sempre vai sair uma palavra profética. É que aqui no Brasil nós somos tímidos. Você está pregando em qualquer outro lugar, na Argentina, América Central, Estados Unidos, por onde eu já tive a oportunidade de visitar.
E o pastor às vezes não consegue nem terminar a palavra. Não existe a hora da oferta. Toda hora levanta alguém para entregar uma oferta. Porque quando pegou a palavra, ele diz: é para mim essa aí. Eu vou semear nisso. Resumo da ópera. Semana que vem. Estou assinando documentos de um terreno que eu ganhei. Ganhei de presente. Um terreno. Para começar a construção da minha casa. E eu sei que aquela oferta faz parte disso. E eu não tenho medo. Também não tenho todo o dinheiro para construir, para chegar até o final. Mas eu vou e movo em cima de uma palavra de Deus. Porque eu provoquei aquilo. Eu provoquei o que é permanente. Davi ofertou, comprou esse campo. Ele falou: não quero nada dado, nem boi, nem nada. Não me dá nada. Eu vou pagar o preço justo. E quando ele comprou aquilo, ele viu: aqui vai ser o templo do Senhor. Aqui vai ser um lugar de adoração. E aí vai ser o lugar de adoração. Deus é fiel. Você quer sair do aluguel? Aprenda. Você tem que gerar tesouros no céu para o Senhor desatar. Às vezes nós não temos para comprar um terreno, para construir. Não temos. Mas o Senhor pode fazer o seu milagre. Mas você precisa desatar o milagre. Você tem que reconhecer os lugares proféticos. Israel é um lugar profético. Tem gente que diz assim: não tenho vontade de ir a Israel. Tudo bem que você não tem, mas ele é um lugar profético. Todo aquele que pisa naquele lugar prospera. Porque Israel é um lugar próspero. No meio de um deserto. E é próspero. Um dos maiores exportadores de diamantes. E se eu não me engano, eles não têm diamantes. Mas é próspero, chama a prosperidade. Então, se você nunca foi no nosso sítio, fazer um encontro com Deus lá, nosso retiro, já sabe, já entra na lista de espera. Falou: eu preciso pisar naquele lugar, porque aquele lugar é porta do céu. Tem coisas para mim lá, porque todo lugar profético porta uma palavra profética para a tua vida. Tem coisas que você só vai ouvir de Deus quando você pisar lá. Estou te dizendo. Sempre falo aqui que eu fui curado de uma enfermidade que era intolerância à lactose. Eu não vi ninguém até hoje ser curado disso, só eu, por enquanto. Mas foi quando eu fui lá nos Estados Unidos, numa igreja que era a porta do céu. E eu já tinha recebido oração em vários lugares. Mas quando eu pisei naquele lugar, eu estava na minha cadeira, nem fui receber oração na frente. Lá o Senhor me curou naquele lugar, eu saí de lá curado. Eu precisava estar lá. Aquilo fazia parte do meu caminho. Você vai dizer: mas aí se eu estiver aqui nos Estados Unidos para ser curado, eu estou... Bom, tá. Eu não estou dizendo que lá é o lugar da tua cura, foi o lugar da minha cura. Talvez o lugar da tua cura seja na quarta-feira de tarde aqui. Mas quarta-feira de tarde não dá, porque eu não tenho tempo para vir. Pois é quando você sacrifica. E eu sacrifiquei para estar lá. Às vezes pelo sacrifício há uma conexão espiritual. E aí você está no tempo certo, na hora certa. Porque não tem coincidências na tua vida. Agora você pode tornar a tua casa um lugar profético. Consagra a tua casa, levanta altares, adora a Deus lá. Chama pessoas para adorar a Deus lá. Faz daquele lugar um lugar de adoração a Deus. Esse terreno que eu ganhei, ele está num lugar bem posicionado. Só que eu já vi que do lado tem um centro. Eu falei: tinha que ser nesse. Não ia me aliviar o lombo. Não. Eu já sei. Por quê? Porque isso chama-se tomada de território. O inimigo, porque a igreja custou para avançar, ele tomou lugares. E agora o Senhor está nos entregando esses lugares. Tanto que a igreja aqui tinha que ser de frente para onde? Para o cemitério. Eu não sei se ainda tem, mas tinha naquela rua de baixo ali, tinha a igreja de Satanás, que se instalou aqui, veio de Porto Alegre. Eu acho que era naquela rua de baixo ali. Estava ali, não sei se mudou. Acho que não se mudou não. Esse lugar aqui é um lugar estratégico de Deus. E nós tomamos ele.
Toda vez que alguma seita das trevas quer instalar um prédio, eles nunca instalam em qualquer lugar, eles calculam antes. Eles fazem o mapeamento, onde estão os cemitérios, onde estão, e eles vão mapeando e pum, se instala ali. Você tem que entender isso. Você já viu templo de Umbanda? Você já viu templo de Umbanda na cidade? Que reúne todo mundo? Não. Eles põem um em cada casa. E cada casa é um lugar. Você está entendendo? Para que a multiplicação seja grande, para que venha tomar território. E tem isenção de água e de IPTU, você sabia? Você sabia disso? Tem isenção de água e IPTU. Quem tem uma casinha ali na frente. E muitos já não são mais e deixam a casinha para continuar tendo isenção. Privilégios, é isso mesmo. A igreja também tem. Mas a igreja é uma. A tua casa não tem. Você está entendendo? E você que paga o imposto. E eu, por eles. É lei. Aí está lá o pastor pagando na casa dele, imposto na casa dele. Mas qualquer um que comprovar que ali tem um ritual desses, tem isenção. E às vezes o crente não percebe que a casa dele é um lugar de conexão. E não põe a casa para ser um lugar de conexão. Não levanta altares na sua casa. Então a igreja só pode contar com a igreja aqui, com o prédio aqui. Não dá mais. Nós temos que tomar territórios. Então eu já sei que eu vou ter uma batalha a ser travada. E o lugar onde eu ganhei esse terreno, ele foi o lugar da primeira casa daquela rua. E naquela rua tem uma igreja católica muito forte ali. E essa casa foi o primeiro lugar, a primeira casa a ser construída. Está lá, vou ter que botar lá abaixo. E nesse terreno, que na verdade foi dividido, era de uma pessoa só, que era uma mãe de santo. Isso me pôs dentro do terreno, da primeira casa da rua, em que quem tinha a posse, ainda tem, era... Você está entendendo? E aí você tem que entrar, porque aí você vê que é de Deus, né? Aí você diz, Senhor, quem sabe eu não negocio isso aí, a gente vai fazer um negócio para Alphaville, vamos negociar lá, tem um portal profético naquele lugar. Mas vamos ver. Mas eu não tenho medo da luta, porque eu sei que é assim. Nossa cobertura espiritual lá na Argentina, o apóstolo Omar, eles compraram um prédio que era uma boate, muito famosa, a maior da cidade, só que ela fechou. Então você olha assim para o telhado, ele é todo de pirâmide, tudo em formato de pirâmide. Você vai dizer assim, mas a igreja não pode se instalar nesse negócio, é heresia, meu Deus do céu, fica com as pirâmides. Eu falei, não, é batalha espiritual mesmo. É tomar posse de território e invadindo os territórios, você está entendendo? Então, primeira coisa, você quer desatar o profético na tua vida, comece a ver lugares como lugares proféticos. O lugar que você está hoje no teu trabalho, se você não quer permanecer lá, ele é o trampolim para um outro lugar. Então ele é um lugar profético na tua vida. Deixa Deus falar contigo nesse lugar. Deixa Deus mover as coisas nesse lugar. Segunda coisa, são pessoas proféticas. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que elas são proféticas, ainda que não sejam profetas. Mas são pessoas que são autoridades. São pessoas que vão passar por nós até para deixar conhecimento, legado, e outras para trabalhar na nossa vida. Trabalhar nos nossos medos, na nossa paciência. Isso é profético, por quê? Porque se eu não passar por isso, eu não chego ao meu destino. O Senhor me encarrega de cuidar de pessoas. Pessoas fáceis e pessoas difíceis. E se eu só quero lidar com as fáceis, e eu descarto as difíceis, então eu não cumpro o meu ciclo naquele lugar. Então hoje, a moda é eliminar as pessoas que trazem problema. Esse é o lema hoje. Não te incomoda. Seja feliz a qualquer preço. Se tem pessoas que te atrasam a vida, descarta elas, segue adiante.
vai procurar outras melhores. Tem que ter cuidado com isso. Porque tem pessoas como Judas, que foram enviadas para treinar a paciência da gente. Porque Judas, ele não só traiu Jesus no último dia, ele fazia coisinha todo o tempo. Aí Jesus vai lá e bota ele onde? Na tesouraria. E Judas era ladrão. Você não colocaria um ladrão na tesouraria? Jesus colocou. Então quando a mulher quebra o vaso de alabastro, o que acontece? Judas está lá. Não é certo isso? Tinha que dar o dinheiro para os pobres? E a Bíblia diz assim, ele falava assim porque ele metia a mão na bolsa. Então ele roubava do grupo. Judas era um cara que não era fácil. Pedro era uma bênção, mas também não era fácil. Tomé então, Tomé era um quadro. Porque Tomé é aquela pessoa que queria botar o dedo na ferida dos outros. Ele disse, eu só acredito que Jesus voltou se eu meter o dedo na ferida dele. Como é que você vai meter o dedo na ferida do líder? Tomé mentia. E Jesus se estressou? O que Jesus fez? Pode botar teu dedo aqui, Tomé. Se fosse eu e você dizer que tu... Ô Tomé, que isso, meu filho? Como é que você vai querer meter o dedo na minha ferida? Está vendo que eu estou com a ferida aqui, você quer lá e meter o dedinho lá? Você não está vendo que já está, esse negócio aqui está aberto? Mas Jesus não tinha esse problema, ele falou, se você não vai dormir, Tomé, quando você meter o dedo nessa ferida aqui. Então vem, põe aqui o dedinho. Tá feliz? Agora vai fazer a obra, meu filho, para com esse negócio. Então tem pessoas que são proféticas. Quero ler contigo o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8. Ruth 2, 8. Para achar Ruth aí não está fácil, hein, nesse frio. Então Ruth, ela era uma moça que, quem não conhece a história, tem que ler esse livro, pequenininho. Ela casou com um rapaz, filho de Noemi. Noemi, 2 filhos e 2 noras. Só que morreu o marido de Noemi, morreu o marido das 2. Ficaram as 3 sozinhas. Fora do país delas, porque tinha fome, eles foram em busca de trabalho. A outra menina, Noemi falou, voltem para os seus... Elas eram estrangeiras, voltem para suas famílias, porque eu não tenho o que dar para vocês mais, eu nem tenho como me sustentar. E Ruth falou, não, para onde tu fores irei, onde tu repousares, eu repousarei, o teu Deus será o meu Deus. E aí Noemi falou, bom, meu filho, então vamos embora, não temos ninguém, não temos nada, somos viúva agora, e não tem trabalho para nós, e a gente vai tentar ver o que dá para fazer. E Ruth foi fiel, e se botou debaixo do Deus de Noemi. Muito bem, só que era um costume no povo de Israel, que Deus deu na lei, que quando alguém ficasse viúva e não tivesse filhos, se tivesse filhos não acontecia isso, mas se não tivesse filhos, ela não teria como perpetuar suas gerações. Então o irmão mais novo podia casar com ela. Só que Noemi não tinha mais filho, por isso que ela mandou embora. Você vai na tua terra e procura alguém, vai para os teus pais. Mas Ruth não, eu vou ser fiel a ti, tu é minha sogrinha querida. E aí então, tinha uma lei que dizia então que se não houvesse irmão para assumir, teria que haver um remidor. Uma pessoa da família, um parente, podia ser um tio, um primo, qualquer pessoa, que quisesse remir, que quisesse então ficar com aquela pessoa e cuidar dela, porque senão ela estaria à mercê, porque não tinha trabalho para a mulher naquele tempo. Não tinha sustento. E então tinha um homem chamado Boaz, que era um fazendeiro. E ele estava nessa linha. Tinha uns 2 ou 3 aí que estavam nessa linha de remidor. Então tinha que ser na ordem de mais próximo. E quando Ruth chega na cidade, ela chega sem nada, ela vai então, Noemi, que é a sogra, diz, vai lá no campo de Boaz. Porque tinha uma lei que dizia que quando a pessoa era estrangeiro e não tinha o que comer, que ela podia então ir pegando, na hora da colheita, o que caía no chão. A Bíblia diz que não se ata o boi que debulha. Esse costume era para os animais, para que eles pudessem se alimentar, e também para pessoas que estavam ali sem trabalho, passando necessidade.
E ela foi então buscar as espigas, foi ajudar na colheita, para ver se arrumava um trabalho, mas também foi pegar o que caía no chão, para levar para a sogra dela também. Tratamento de Deus na vida de Ruth, hein? Mas era trabalhadora essa menina. E aí então Boaz viu ela fazendo, soube da fama dela, que ela tinha sido fiel, e se admirou, porque ela era jovem, podia ter ido embora. E então no versículo 8, Ruth 2, diz: então disse Boaz a Ruth: ouve minha filha, não vás colher em outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Teus olhos estarão atentos no campo para cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos moços para que não te molestem. Se tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela se inclinou e com o rosto em terra lhe disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Respondeu Boaz: bem informado fui de quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. Deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. O Senhor galardoe teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E disse ela: achei graça aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma das tuas criadas. E chegando a hora de comer, disse Boaz a Ruth: chega-te aqui, come pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele deu trigo tostado. E ela comeu a saciedade, e ainda sobrou. Isso aqui é um texto profético, onde Noemi representa o Espírito Santo, Boaz representa o remidor, que é Cristo na nossa vida, e Ruth representa nós, os pecadores, que não merecemos, somos estrangeiros. E o Senhor nos traz para perto dele e nos redime. É um livro muito profético. E cada coisa desse livro vai falando coisas muito proféticas. Esse dia pela manhã eu preguei um outro texto desse livro aqui, mostrando essa figura de Boaz como remidor, como Cristo na nossa vida. E você pode ver que Boaz era uma pessoa profética. Porque quando Ruth chega, ele reconhece ela. Toda pessoa profética vai reconhecer que Deus tem algo na vida de alguém. Toda pessoa profética vai olhar um defeito teu e vai reconhecer que é uma virtude, na verdade. Como assim um defeito é uma virtude? Sim. Às vezes tem pessoas que são muito ligeirinhas, fazem as coisas, puf, deixa cair um negócio no chão. Outros chegam e dizem: eu te falei para ficar, tu é muito estabanado. Quer fazer tudo rápido, para com isso, não vai dar certo na tua vida. Essa pessoa não é uma pessoa profética, ou então não está com o seu profético ativado. Ela está tirando do inferno palavras. A pessoa profética, ela olha e diz assim: puxa vida, vejo que você é rápido, você é ligeiro, o Senhor te deu rapidez. Você tem que saber usar isso, porque isso vai ser de grande valia no reino de Deus. Vai chegar a tua hora em que as coisas vão ter que ser mais rápidas, e os lentos não vão te alcançar. Deus seja contigo. E eu sei que Deus já está falando com pessoas aqui. Vai chegar a tua hora. E aí aquilo que você talvez teve que abafar, ou que pessoas se criticaram, é justamente onde Deus vai te usar. Porque o diabo, ele gosta de bater no que justamente nós somos melhores em Deus. Essas pessoas proféticas, elas desatam coisas na nossa vida. Elas têm chaves que abrem portas. Às vezes são pessoas que falam uma vez só contigo, você diz: meu Deus, já me abriu a mente. Por isso você vai entender por que às vezes a gente vai em lugares tão longe. Tem necessidade do pastor ir lá para os Estados Unidos para pegar uma palavra. Que necessidade é essa? Que monte de dinheiro é esse? A necessidade é que tem pessoas que portam algo para a tua vida. Às vezes você sonha com pessoas e você não entende por quê. Pô, sonhei com o pastor tal, sonhei que estava falando algo para mim. Porque portam algo para a tua vida. E às vezes até em sonhos, elas vão soltando porção.
Você tem que zelar por essas pessoas, você tem que honrar, porque Ruth honrou esse homem. E ela falou assim: você curou meu coração. Olha só que interessante, eu achei isso. Porque é justamente o que Jesus faz com a gente. Ela falou: você me consolou e curou meu coração. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele aliviou o coração dessa mulher, porque ela é estrangeira, ela se sentia rejeitada, diferente de todo mundo, ali e na miséria. Quem não fica constrangido de ter que pegar algo do chão para comer? Sendo que ela era uma mulher saudável, jovem, não precisava estar passando por aquilo. Mas a decisão dela de vir a Cristo, de se apresentar ao Deus de Noemi, de se converter, envolvia isso. Envolve você abrir mão de quem você é, abrir mão do que você pode fazer com a tua própria força, e se sujeitar ao tratamento de Deus na tua vida. E essa mulher demonstrou humildade. E Boaz estava observando ela, e falou: eu tenho visto os teus feitos. Tem pessoas que estão querendo posições, estão querendo palavras, estão querendo lugares na vida de outras pessoas, porém não estão se sujeitando. Não se sujeitam ao tratamento. Querem para hoje, querem para agora, querem de qualquer jeito. E aí Deus prova o teu coração. E o que você faz? Você acha que não. Boaz não tomou essa mulher aqui. Se você ler o texto, ela fez toda a colheita. Não sei quantos meses demorava essa colheita aqui. Mas ele deixou ela ser serva, comer e pegar do que estava do chão e ajudar durante toda a colheita. Ele fala aqui para ela: você pode colher com meus servos e as minhas servas aí. Ele não dá salário para ela. Ele não tinha obrigação de dar salário para ela. Até porque o plano de Deus não é que ela fosse empregada dele, mas ela fosse remida por ele, fosse mulher dele, ela ia ser dona da fazenda. E ela passa para aquela temporada de colheita ali, catando do chão, todo mundo vendo, desprezando talvez, por ela ser estrangeira, por ela não ter condições, não ter nem salário, tinha que servir. Mas ela diz: tu curou meu coração. Por que ele curou o coração dela? Porque ela tinha perdido o marido, porque ela estava longe dos pais dela, porque ela estava mendigando numa terra estrangeira, sendo fiel à sua sogra, que não tinha nada para dar para ela, sem perspectiva de futuro nenhum. E ele então dá uma palavra profética para ela. Ele diz: o Senhor te galardoe, teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar abrigo. Conta aqui que porque tem um livro da Torá lá, tem um livro original, então conta a história que ele, na verdade, ele deu uma bênção para ela. Ele falou assim: porque tu foste fiel, Ruth, do teu ventre sairão reis. E você sabe quem foi Ruth e Boaz? Ruth e Boaz, eles geraram um homem chamado Jessé, que gerou Davi. Jesus veio desta mulher aqui. De uma estrangeira, contrariando todas as regras. Lembra quando Jesus ele não quis curar aquela mulher que trouxe a filha? Falou: não vou tirar dos filhos para dar para o cachorrinho. Aquela mulher era uma estrangeira. E ele veio de uma linhagem que tinha estrangeiro. Que interessante. Por quê? Porque Deus tem propósito com as pessoas. Jesus tinha que carregar todo o pecado da humanidade nele. Ele carregou porque a geração dele tinha pecado por tudo quanto é lado. Raabe, que era uma prostituta também estrangeira, também fazia parte da linhagem, faz parte da linhagem de Jesus. Ele recebeu muita maldição nele para vencer e para pagar o preço. Todas. E essa atitude aqui, esse encontro profético, trouxe Davi. E Davi recebeu a promessa que da casa dele nunca se apartaria um rei, até que viesse Jesus da casa de Davi. Então Jesus foi fruto dessa mulher aqui, da atitude dela, da pobreza, da miséria dela, da dificuldade dela. É uma do preço que ela pagou do sacrifício, porque ela foi a um lugar profético, que foi uma eira, um campo de colheita, e com uma pessoa profética, que foi Boaz, que era um remidor, um homem correto, um homem certo, que não transgredia, que não dava jeito nas coisas.
Porque ele falou para ela, tem um outro antes de mim que pode te remir. Então amanhã eu vou falar com ele. Se ele não quiser te remir, eu vou te remir. Ele falou, se ele quiser, o problema não é meu, está na mão de Deus. Então ele não negociou, não se interessou por ela, não se deixou levar pelo coração, dizer, não, eu quero essa mulher, vamos ficar escondida aqui, e eu caso contigo, ninguém sabe. Não, ele fez a coisa de um modo correto. Ele estava dando legalidade para a remissão dele. Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço por mim e por você, na legalidade, sabia? Ele pagou o preço, a maldição, o pecado todo, ele levou, ele não atalhou nenhum momento. A cruz era o maior sacrifício. As pessoas tinham a cruz como o sacrifício mais duro para se passar. Era os sacrifícios, depois era ser queimado vivo na fogueira, e depois era a cova dos leões, era ser morto na arena. Essa era a ordem de dor e de pior sacrifício. Jesus tomou o pior, podia ter sido queimado, como muitos mártires foram, podia ter sido jogado aos leões. Não, ele escolheu passar pelo pior sacrifício, o mais dolorido, ser preso na cruz do Calvário, e morrendo aos poucos ali, porque não tinha por que morrer. O coração estava batendo, o cérebro estava funcionando, você ficava preso ali, com tamanha dor. Às vezes tem pessoas que demoravam 3 dias para morrer, não morriam, porque não tinha por que morrer, você entende? Só com dores do corpo, uma posição que ninguém consegue ficar 5 minutos. Jesus ficou 6 horas, mas outros ficavam dias. Então eles quebravam as pernas, o cara não morria nunca, só ficava completamente cheio de câimbras, cheio de dores, de estiramentos, e não morria. Você acha que Jesus fez coisa pouca, meu amado? Fez coisa pela metade? Aliviou o sacrifício dele? Não. Pelo contrário, aumentou. Tem uma passagem que diz que quando ele teve sede, o soldado molhou um paninho, uma esponjinha no vinagre, pôs na boca dele para aliviar a sede dele. Você sabe o que significa isso? Haviam naquela região ali banheiros públicos coletivos ao ar livre. E as pessoas usavam ali ao ar livre, conversavam uma com as outras, sentavam ali, faziam suas necessidades. E eles se limpavam com umas esponjinhas que tinham. E depois de se limpar, eles botavam num potezinho com vinagre, para aquilo ir limpando. Onde é que você acha que o soldado arrumou uma esponjinha com vinagre para molhar a boca de Jesus? Jesus teve sede, ele olhou, pega ali, mata a sede dele. E Jesus se sujeitou a isso por minha causa e por tua causa. Não foi só uma morte de cruz, foi a pior morte de cruz, sem alívio, se sujeitando a todo tipo de descida, para ser o menor dos homens, por minha causa e por tua causa. Ele podia ter aliviado, podia não ter passado por essa. E eles eram crucificados nus, sem aquela roupinha que põe os filmes, porque quando chegava na hora da crucificação, tirava tudo dele, e ali ele estava, e a Bíblia diz que as pessoas passavam e maneavam a cabeça, diziam, misericórdia, que homem miserável esse, como Deus odeia ele, hein? Deu a pior morte para esse homem aí, junto com os bandidos, com os ladrões, porque ele não era no monte, como mostra os filmes do Gólgota, não era um monte, era na saída de Jerusalém, tinha uma rua bem na frente, toda a cidade que passava ali, via, eles ficavam expostos, sinal de humilhação. Então todos viram a nudez de Jesus, sua mãe viu, seus discípulos que estavam ali, ficavam olhando para ele nu, não é fácil, é muita humilhação, para aquele que é o Filho de Deus, e podia com o sopro da sua boca terminar com aquele instante. Ele se sujeitou. Por que eu e você não vamos nos sujeitar? O Calvário, e aquele lugar era um lugar profético na vida de Jesus. Ali ele derrotou o diabo, ali ele me salvou, salvou você. Você acha que o lugar profético é só lugar que vem ouro, que tem tesouro, que tem dinheiro? Tem gente que está no centro de um problema e não sabe que aquilo ali é um lugar profético na vida dele, que aquilo vai promover.
Um dia eu perguntei para Deus assim, eu falei, tá, Senhor, tem pessoas que prejudicam a gente, não gostam da gente, tem pessoas que falam mal da gente, e eu falei assim para Deus, bem sincero, você não pensa que, né? Tenho sinceridade com Deus. Quando chega aqui no altar já está filtrado já a minha ida. Eu falei, Senhor, me dá um motivo para eu não odiar o fulano. Eu só quero um motivo. Porque tem gente assim, né? Ah, por obediência. Não, você vai por obediência. Mas você vai na obediência. Agora, para ir de coração. Porque ele fala assim, amai os vossos inimigos. Eu falei, me dá um motivo para eu amar o inimigo. Até porque se eu estou numa guerra, se eu não odiar, eu vou querer poupar todo mundo da bala. Né? Eu tenho que sair matando o inimigo. E o Senhor fala, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Me dá um motivo, Senhor. E o Senhor fala assim para mim. Porque eles são quem te promove. Não são os teus amigos que te promovem. São os teus inimigos. Eles é que te apertam, eles que falam mal de ti, eles que fazem você rever a sua vida, eles que fazem você melhorar, eles que fazem você ter que orar, jejuar, lutar. E todo esse teu processo faz você crescer. Eles te promovem, ore por eles. Os amigos, quando você está na braba, não te promove, eles te acolhem, te abraçam. Está faltando aí, o que houve? Estou sem dinheiro, não, vai lá. Toma aqui, pega aqui uma grana aqui, te ajudo. O inimigo vai dizer, seu miserável, hein? Estava por cima, agora está por baixo, né? Aí você fala, eu não vou, não aceito isso, eu vou ter que mudar minha vida. Judas promoveu a Cristo. O único que podia levar ele para a cruz era Judas. Ele não ficou bravo. Ele falou, Judas, faz logo o que tu tem que fazer. Eu já sei que tu vai me dar paulada, está comendo comigo aqui, levanta e vai lá, resolve isso de uma vez, porque senão eu vou começar a ficar bravo contigo. E quando Judas volta, depois de aprontar, o que ele diz? Amigo, aqui vieste. Não é que Jesus concordasse com tudo de errado, mas é que Jesus sabia que os teus inimigos, eles te promovem. Para de querer eliminar as pessoas que te promovem, não, você vai ficar à deriva. Para de ficar escolhendo esse para cá, esse para lá. Tem pessoas que você vai perder de receber a tua promoção, porque você vai se afastar de pessoas que Deus quer que você esteja perto delas, orando por elas. E você diz, eu não vou, porque eu não aceito, porque ele fez isso. Porque, ei, você está doido? Vai ficar parado? Se o mestre, nosso mestre, passou por tudo isso, o que vai ficar para nós? Às vezes está leve, amado. Você acha que está difícil, mas está leve. Pessoas proféticas. E por último, existem elementos proféticos. Bom, aqui eu posso citar vários. Tem oração, tem jejum, tem intercessão. Mas eu queria destacar um elemento profético, que é a adoração. E por isso a gente faz tanta adoração. Porque ela é um elemento profético, está lá no livro de 2 Crônicas 20:14, eu nem vou abrir. Mas lá diz que quando houve uma guerra com o rei Josafá e o rei da Síria, ele não sabia o que fazer, porque o exército dele não ia vencer. Então Deus levantou um profeta no meio do povo, o Espírito Santo veio sobre ele e disse, nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Não vai ter briga. Eu, Senhor, vou na frente, vou destruir todo o exército. Então o rei Josafá fez o quê? Ele sabia que o Senhor só vinha com adoração, porque Deus habita no meio dos louvores. Então ele disse, pegou o grupo de levitas, que tocava e cantava, e botou na frente do exército. E disse, vocês vão tocando e cantando na frente, porque o Senhor falou que essa peleja, nós não vamos ter que pelejar, nós só temos que adorar para que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Nós adoramos até que Ele venha. Talvez você está entrando em muita peleja, em muita contenda, em muita briga, então muito problema, porque você está tendo que lutar, e não precisa. Adoração é um elemento profético, transforma tudo em adoração na tua vida, teu estresse, tua murmuração, toda palavra que sair da tua boca, ao invés de sair para reclamar, você transforma em adoração. Você diz, Senhor, eu vou adorar aqui, porque senão eu vou realmente lançar a palavra de maldição. Aí o Senhor vai te dizer, você não vai precisar pelejar, porque aí
Eu habito no meio dos louvores. O Senhor vai resolver as tuas situações. Você precisa se conectar com o profético. Desatar o profético na tua vida. E hoje eu falei sobre 3 coisas que desatam o profético, para que você não perca a essência da palavra. Lugares proféticos. Teu trabalho, tua casa. Se não são, torna eles. E se são, não hesite em pagar o preço. Para de reclamar que tem que pagar prestação, IPTU, que tem que financiar, o que tem que fazer, o que tem que reformar, que o banheiro está ruim, que essa casa é uma porcaria, que só tem umidade, que não sei que tem goteira. Para com isso, você está doido? Quanto é que você quer pela tua casa? Vamos negociar aqui então. Porque se não é lugar profético, torne. E se tem uma história ali. Então, cuidado. Que vai acabar caindo na mão de outro crente. Que vai ser feliz da vida naquele lugar. E se ele é um lugar de batalha, ou se ele foi um lugar de trevas, não importa, porque o Senhor te colocou ali para tomar território. Talvez seja a única casa daquela rua, a tua, que tem um crente. E você precisa entender isso. Que tinha que ter um crente em cada rua. Nós santificamos o lugar que nós estamos. E tem batalha? Tem, sim, tem batalha. Pessoas proféticas. Não fuja. Busque andar com essas pessoas. Não precisa ser uma pessoa da igreja necessariamente, pode ser uma pessoa que tem uma porta para se abrir na tua vida. Pode ser o lugar que você trabalha, as pessoas que você trabalha, que muitas vezes são quem vão nos recomendar para outros trabalhos. Não confunda, não seja religioso. Deus usou reis, Nabucodonosor, Ciro, que eram ímpios, Deus usou. E elementos proféticos. Continue orando, se conectando, adorando a Deus, porque esse é um tempo especial que Deus tem levantado. E mais ainda agora, que você precisa estar mais em casa, mais com os teus, mais com outras pessoas, porque a gente fica nessa lista, tendo que achar um lugar na igreja, mas o Senhor está conectando você com outras coisas, outras pessoas, em outros lugares. Seja uma pessoa de conexão. Essa semana, eu estava vendo aqui, o pastor Jânio estava pregando aqui, hoje no culto das 6, eu estava ouvindo ele no meu celular, e ele estava dizendo assim, que ele é cidadão agora italiano, porque meu trisavô veio da Itália, e o Nicolas conseguiu levantar toda a documentação, e entrar com cidadania. Então fez ele e a minha irmã fizeram primeiro. E agora saiu a cidadania deles italiana. Se você é um cidadão italiano, você tem abertura na maior parte da Europa para morar lá, viver lá. E também passar um tempo nos Estados Unidos, Austrália, alguns lugares. E agora que saiu, então a documentação já está pronta, eu estou entrando essa semana com a minha e da minha outra irmã. Nós estamos entrando. Não é barato, mas é algo muito profético. E quando eu peguei aquilo, eu falei, meu Deus, por parte da minha avó, eu falei, mal sabia a minha avózinha, que aprontou tanto nessa vida, minha avó. Ih, minha avó, meus amados, ela aprontou demais, ela fez coisa que não é lícito contar no altar de uma igreja. Ela era uma pessoa que nem os filhos queriam ficar com ela. Mas eu lembro que o pai cuidou dela, sustentou ela. Mas ela fez coisinha assim, que não devia. E eu disse, quem diria a minha avózinha? E eu batizei ela antes dela falecer, batizei com água na minha mão, porque ela estava na cama. Então eu disse, eu vou te batizar. Vó, quer aceitar Jesus? Quero. Eu vou te batizar. Então aqui com aguinha para aspersão, porque você não pode ser mergulhado no tanque. E ela faleceu ali não sei se ela estava com 85 ou 95, só sei que a turma dura bastante na família do meu pai. E aí ela deixou esse legado que foi por parte dela, né?
E a minha irmã até não queria fazer, falou, eu não vou fazer isso, eu não vou viajar para a Europa, eu não quero, eu estou aqui. Eu falei, mas isso é uma herança, a melhor herança que você pode deixar para os teus filhos, eu disse para ela. Portas abertas nas nações. Porque se ele quiser ir, passar um tempo, ou ficar, ou morar, ele é um cidadão, porque Paulo era cidadão romano, você lembra? E quando quiseram pegar Paulo, eles não puderam matar Paulo de qualquer jeito. Pedro, eles crucificaram, outros eles fizeram, mas Paulo não podia, porque ele era cidadão romano. Então eles decapitaram Paulo, que era a morte mais rápida e sem dor que tinha, porque ele era um cidadão romano. E em muitos lugares que ele foi poupado de ser morto, porque ele era um cidadão romano. Eu nem tenho o nome italiano no meu sobrenome, já se perdeu. Mas tem uma linhagem profética na minha família, que eu estou agarrando agora. Sabe por quê? Porque eu entendo que tem lugares proféticos, pessoas proféticas, e elementos proféticos. E esse é um elemento profético, um passaporte, um visto, uma cidadania. Ele é um elemento profético. E aí o Senhor faz o que Ele quiser com isso. Se não fizer comigo, vai fazer com os meus filhos. Mas eu fiquei pensando, digo, será, Deus, que Tu vai fazer essa? Eu falei, se acontecer isso, eu vou entender muita coisa. Porque tem coisas que você não entende, que você está passando, que estão acontecendo. Mas o Senhor, Ele tem planos com a tua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Por isso que tem pessoas que não conseguem te aconselhar, que só olham para ti e falam, meu Deus, coitado. Elas não entendem. É aquele momento em que Jesus estava na cruz e disseram para Ele, salva-te a ti mesmo, tu curou tanta gente, tu fez o bem para tanta gente, agora salva-te a ti mesmo. E Jesus não se salvou. É aquele momento em que você não consegue se salvar. Você diz assim, eu ajudei tanta gente, agora estou eu aqui, ninguém me ajuda. Porque o que você está passando, ninguém sabe, ninguém passou da maneira que você está passando. Mas entenda que Deus sabe, e que o Espírito Santo está contigo, e você não está sozinho nesse processo. Agora, muitos não chegam até o final, e por isso não vem a vitória, e dizem, não, o que eu passei não serviu de nada. Mas quando você permanece firme, ainda que tropeçando, caindo e levantando, você vai poder ver a vitória, vai poder testemunhar isso, em nome de Jesus. Tenha fé, seja uma pessoa profética, que lê, entende e discerne as coisas que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Fique de pé essa noite, vamos orar a Deus. Aleluia, Senhor, Tu és fiel. Glória a Deus. E se você sair da igreja hoje e dizer assim, puxa vida, mas eu estava com frio na igreja, o pastor ainda pregou bastante, saiba que Deus está tratando contigo. Já recebo o tratamento de Deus aí. Eu estou acabando cedo ainda, porque não é hoje. Aleluia. Deus é fiel. Eu quero orar com você hoje. Eu creio que Deus já falou o que tinha que falar, mas eu creio que você ainda não disse para Deus o que você tinha que dizer. Talvez seja para alguns arrependimento de ter desprezado pessoas que passaram na sua vida. O diabo tem interesse que você odeie pessoas que te fazem parte de processos na tua vida. O diabo tem interesse de afastar você de pessoas, ainda que seja até ímpios, até pessoas ligadas a coisas ocultas que você não concorda. Afastar ela de você ou você dela, para que ela não receba uma palavra de Deus na vida dela. Você tem que entender, ler esses tempos, discernir melhor, porque senão você não pode ser usado por Deus. Eu lembro quando veio a primeira vez que eles entraram com a cidadania, e eu disse, não vou fazer, não sei se isso vai dar certo. Tinha muito documento para levantar, ninguém sabia de onde vinha, os antepassados, e eu perdi a oportunidade. Quando saiu agora, eu falei, meu Deus, eu podia estar já podia estar comemorando, mas eu não perdi a próxima oportunidade. Eu falei, eu vou entrar agora de qualquer jeito nesse negócio, porque um dia vai fechar essas fronteiras, um dia a Europa se fecha, um dia não fica tão fácil de tirar documentação em outros lugares, um dia eles proíbem, um dia eles perseguem, um dia vai tudo se levantar contra a igreja ou as situações, e eu vou dizer, opa, só um pouquinho, não me toca, eu sou cidadão. Fazer que nem Paulo, apelo para César,
Então vai para o navio agora. Se apelou para César. Paulo fez umas encrencas lá, mas chegou onde ele queria chegar, em Roma, para pregar em Roma. Então eu digo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E é bom que a gente compartilhe, porque o dia que você vê eu com a foto lá, batendo foto lá no Vaticano, já que eu vou para, você vai dizer assim: ah, o apóstolo virou católico agora, está lá pedindo a bênção do Papa. Não, você vai lembrar, vai dizer assim: puxa vida, não é que... Quando você vê eu lá em Milão, você vai dizer: eu acho que o apóstolo foi... Não, você sabe que Deus é fiel. E se você disser: eis-me aqui, Senhor, Ele vai te colocar num processo. Pode não ser fácil, mas eu não tenho nada a perder, porque daqui eu só vou para um lugar, para a glória. Daqui você só tem um lugar para ir, meu amado, para a glória. O que você quer nessa vida que você está querendo aí, que as coisas não estão dando certo? Dando certo o quê? Aqui nada dá certo. Aqui tudo é emprestado. Ninguém é dono de nada. E todos que vão passar para o outro lado vão ter que passar pela morte. Então tem gente com medo de morrer. Como é que vai chegar do outro lado? Se não morrer? A morte não devia nos assustar. Sinceramente, não assustava os cristãos da igreja primitiva. Se eu tenho que me assustar, é o meu nome não está escrito lá no livro da vida. Isso que tem que me assustar. Não é eu não ter outra coisa qualquer aqui nessa terra, mas eu não ter lá no céu. Eu quero liberar a porção para a tua vida essa noite, com uma pessoa profética aqui, diante de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero desatar a porção essa noite, Senhor. Senhor, porção não pouca, Senhor, porque aqui tem pessoas com planos proféticos. Senhor, que Tu tem lugares para que essas pessoas pisem. Outras pessoas, Senhor, que vão ser desatadas, vidas que vão receber, Senhor Deus amado, da boca dos Teus céus. Não vai ser da minha, nem de um grande pregador, vai ser dos Teus pequeninos, Pai, filhos que só ouvem a nossa voz como pais e mães. Deus, que precisam ouvir a palavra correta hoje, o elogio. Precisam ouvir, Senhor, o direcionamento. Precisam ouvir, Senhor, eu só a voz do Espírito dizer: virão tempos que não haverá facilidade de movimento, diz o Senhor. Mas eu tenho portas abertas, eu tenho portais que se abrirão, diz o Senhor, em todos os lugares. E tenho pessoas que entrarão por esses portais e trarão alento para famílias, para pessoas que estão desamparadas. Serão como um consolo. Tenho preparado os céus, diz o Senhor, para os tempos e para as épocas. Tenho preparado os tempos e as temporadas. Estou às portas, diz o Senhor. Estou às portas. Levanta-te, ó igreja. Levanta-te, ó igreja. Não dorme. Desperta. 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 Desperta agora, Pai. Traz o espírito de despertamento, Senhor. Acorda aquele que está dormindo. Deus, dá olhos para que veja, ouvidos para que ouça, e não se engane, Deus. O diabo é ilusionista, nos promete coisas, nos faz ver coisas que não importam. Senhor Deus amado, hoje dizemos: eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Que da nossa boca saia louvores. Louvores a Ti o tempo todo. Na hora boa, na hora ruim, Senhor.
na hora difícil, Senhor. Que venhamos a nos alegrar na tribulação, como diz a Tua palavra. Amar os nossos inimigos. Caminhar mais uma milha, Senhor, com aquele que nos pede. Santo é o Teu nome. Rebaste. Reachocotorovossô. Eu vejo anjos. Eles trazem nas suas mãos como que diamantes, pedras preciosas, e eles vão distribuindo a cada um aqui. O Senhor tem entregue, a cada um recebe, porque isso corresponde a situações da tua vida que valem muito. Uma conversa com alguém, um lugar que você vai ir ou já foi, valem como um diamante, diz o Senhor isso. É como uma pedra no teu anel, é como mais uma pedra na tua coroa. O Senhor não se esquece. Ei, preste condoreba, esse é um tempo, esse é um tempo. Tem despertado, diz o Senhor. Tem te despertado, cada dia, cada instante, diz o Senhor, despertado. Chama a existência, diz o Senhor, aquilo que já está destinado. Não te faltará, diz o Senhor. Quando empreenderes, não te faltará. Quando avançares, não será com escassez, diz o Senhor. Trarei abundância. Zela pela minha presença, diz o Senhor. Tudo que fizeres, todo negócio que fechares, lembra-te do teu Senhor, do teu Criador. E amanassou, para que haja honra e portas serão abertas. Vem, Senhor, enche esse lugar, enche esse lugar. Aleluia, Senhor. Pai, estamos num lugar profético. Santo, santo é teu nome, Pai. Te exaltamos, Rei. Te exaltamos, Rei. Pai, eu declaro essa semana uma semana poderosa. Eu declaro essa semana ser uma semana de visão espiritual. Se até uma mosca que passar perto de nós, até uma mosca que passar diante dos nossos olhos, Senhor, nós vamos ter como um sinal profético. Porque somos teus filhos, Senhor. Não somos obras do acaso, frutos de coincidência, não. Temos um pacto, uma aliança contigo. Temos uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor. E eu honro essa aliança. O Senhor me fala que tem pessoas aqui que têm um chamado. Você tem um chamado pastoral, um chamado para fazer a obra. Tem muitas pessoas aqui, o Senhor diz. O Senhor diz, eu selei essa geração, mas elas não acharam o caminho ainda. Eu quero te dar o caminho é servir, meu amado. O caminho é servir, o caminho é andar junto, o caminho é se apresentar. Porque é assim que o soldado faz, ele se alista no exército. Quando chega a hora dele, quem tem que se alistar é ele. Ele não tem que ser convocado, ninguém tem que pedir nada para ninguém. No dia do alistamento, ele vai lá e diz assim, ei, eu quero me alistar, sinto que eu preciso servir. Ele se apresenta e se alista. Você tem um chamado, tá? Marque um horário, fale com o apóstolo Márcio, eu quero um horário contigo, eu quero me apresentar aqui. Eu sou um soldado e eu tenho um chamado de Deus. E o Senhor vai fazer eu cumprir esse chamado. Se tu tens uma farda, uma arma, eu estou indo para a luta. Porque é assim que Deus faz. Não espera que as pessoas te reconheçam. Você que tem que reconhecer Cristo. E as pessoas que são chaves na tua vida. Te abençoo. Uma semana de vitória, uma semana de discernimento, de sonhos e visões espirituais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não sai da igreja sem cumprimentar a pessoa que está do teu lado. Dá um soquinho aí para que ela